meus amigos. Deus abençoe Bonjour todos mes amis, vocês, que Dieu vous bénisse todos, tous, todos os seus familiares, seus tous vos entes êtres chers queridos e seus conhecidos, et vos amigos, connaissances, vos toda a amis, parentela, que através de você, que amiga par e vous, amigo, mon ami, o reino de Deus le chegue royaume de a Dieu todas as arrive pessoas do seu à toutes les ciclo personnes de votre cercle social, seu ciclo social, de amizade na escola, votre na cercle faculdade, no de trabalho, l'école, du onde travail, quer que você vá, partout où vous ali allez, haja là, luz que la através lumière de você. soit par vous. E isso tem que Et cela acontecer doit se produire com a pessoa que é avec escolhida por la Deus. personne qui est choisie Deus par não faz Dieu. questão Dieu ne fait de pas chamar question os ricos, poderosos, d'appeler le riche, le os puissant, educados, as les pessoas polis, finas, as les pessoas personnes avec politesse, poderosas. Não. puissantes. Non, Ele chama il a appelle todos, tous, tous, mas escolhe mais il choisit especialmente spécialement as pessoas les mais personnes le rejeitadas plus da rejetées face da terra. de la face de la Porque terre, ele é justo, parce qu'il est juste, perfeitamente justo. parfaitement juste. Então, Alors, ele não faz distinção il ne fait de pas pessoas, acepção de distinction, pessoas. acception Mas de personnes. Mais o problema é que le problème, aqueles que têm condições ceux qui ont des conditions, se apoiam, têm se apoiado nas suas s'appuient, condições ils s'appuient dans econômicas, ses conditions sociais, économiques, círculo de sociales, amizade, dans le cercle d'amitié, confiam em confie si mesmo, en soi-même, confiam nas outras confie dans pessoas. les autres personnes, enfants. Mas as pessoas que não têm Mais les ninguém, personnes as qui pessoas n'ont abandonadas, les personnes até mesmo abandonnées, pelos pais, même par as les parents, pessoas les personnes rejeitadas, rejetées, excluídas da sociedade, exclues de la aquelas société, pessoas ces personnes que não têm que nenhuma expressão, n'ont aucune expression, nada, rien, zero. zéro. Deus escolhe essas pessoas. Dieu choisit ces personnes, Deus escolhe Dieu os choisit excluídos, les exclus, os abandonados, les abandonnés, os abatidos, les abattus, os tristes. les tristes. Deus escolhe Dieu choisit aquelas pessoas ces personnes que têm que ont- estado na depressão. qui sont en Deus train escolhe. d'être dans la Deus- dépression. Deus, você sabia que Vous Deus, savez que na Dieu, pessoa do dans Senhor la personne Jesus, du Seigneur ele Jésus, ele teve depressão il a eu antes dépression de ser avant preso, d'être julgado, mis en prison, condenado, jugé, morto condamné, e mort ressuscitado. et Você sabia? ressuscité. Jesus Saviez-vous, disse assim Jésus a dit le suivant, para os discípulos: a pour les minha disciples, alma mon está âme, profundamente elle est attristée triste até a morte. jusqu'à la mort. Depressão, isso. Dépression, Depressão. dépression. Deus escolhe Dieu pessoas assim. choisit Ele des sabe personnes que comme você ça. Il sait sofrido, ce que gemido, vous porque êtes en ele train de passou por souffrir, isso. parce Ele qu'il a sabe passé da sua par ça. dor. Il sait de Ele votre sabe douleur. que é Il sait injustiça, qu'est-ce que c'est perseguição, injustice, ódio. persécution, Ele enfrentou haine. tudo que nós Il a tout enfrentamos affronté e que nous infinitamente affrontons mais. et É infiniment que nem tudo está plus. escrito, C'est que ni tout mas est écrit, mais a gente vê na nous voyons história dans de Jesus l'histoire de Jésus o que ele passou. ce qu'il a passé. Agora, Maintenant, porque ele passou parce qu'il a passé pelas circunstâncias mais par les difíceis, circonstances les plus pelas difficiles, dificuldades par les que a gente difficultés não tem nem que nous ideia. n'avons ni même pas idée, Então, ele alors entende il comprend as pessoas assim les personnes comme ça que estão qui sont vivendo en train de vivre no martírio. en martyr. Agora, Maintenant, ele escolhe, il ele choisit, escolhe, il choisit. ele escolhe e Ele não choisit. só escolhe, Et mas pas quando seulement il escolhe choisit, a pessoa, mais lorsqu'il choisit la personne, ele il faz fait selá-la, la ele sceller, faz ele fait carimbá-la, la tamponner, ele faz il fait marcá-la que la com o personne soit Espírito marquée Santo. avec le Ele Saint-Esprit. enche do Espírito Il Santo. remplit du Saint-Esprit. Só que, Sauf que aí você tem que entender, vous devez comprendre, a pessoa é escolhida, la personne est choisie, mas se ela não mais si elle ne corresponde correspond à pas sua escolha, à son choix, então
alors ele não pode fazer il ne nada, peut rien faire, não é verdade? n'est-ce É pas? como o casamento. C'est comme le mariage. Você foi escolhida Vous avez été choisi por uma pessoa, pour une personne. mas você não Mais gostou vous daquela pessoa. Vous n'avez Você pas aimé cette não personne. quis aquela Vous pessoa. n'avez pas voulu Não cette personne. agradou a você. Cette personne Então, ne vous a pas plu. O que Alors, adiantou à quoi aquela sert outra pessoa que ter se l'autre agradado personne, de te escolher? elle vienne à vous Não é? choisir, n'est-ce pas? Então, Alors, nós não podemos nous nos ne pouvons esquecer pas que nous quando oublier Deus escolhe, que lorsque Dieu Ele choisit, escolhe il choisit e batiza com o et il Espírito baptise Santo. avec le Saint-Esprit. Sela com o Il Espírito scelle Santo. avec le Saint-Esprit. Para que, Afin através dela, qu'alors, o de reino cette de personne, Deus le royaume de seja Dieu espalhado, soit éparpillé espalhado por onde éparpillé aquela pessoa for. partout où cette Ela personne se elle va. torna uma Elle devient fonte une source de luz, de de vida, lumière, de paz. de vie, de paix. Por quê? Pourquoi? Porque ela se torna Parce qu'elle uma pessoa devient de une personne Deus. de Dieu. Onde quer que ela for, Partout onde où quer elle que ela va, estiver, Où Ali qu'elle soit, haverá là, vida. il y aura la vie. Ali haverá Lá, paz. il y aura la paix. Ela, nela, Elle, en e elle, ela passa essa et elle paz transmet cette paix para as demais pessoas que estão pour aflitas. les autres personnes qui Então, sont é o affligées. interesse de Deus Alors c'est l'intérêt de Dieu, usar os escolhidos. utiliser Por les isso ele choisis. nos dá o Pour Espírito cela, Santo. il nous donne le Saint-Esprit. Agora, se a pessoa Mais si não la personne corresponde, ne correspond pas, se a pessoa si la personne se nega a entregar, se nie à se livrer, a se entregar, à se remettre, aí là, o que ele pode fazer? que Se peut-il você faire? ler Si vous o lisez Velho Testamento, l'Ancien você Testament, vai ver vous allez voir que poucas pessoas que peu de personnes foram ont été cheias da remplies presença de Deus. de la présence de Poucas Dieu. pessoas Peu de foram personnes abençoadas ont été bénies. por Deus. Peu de personnes ont A été bénies par Dieu. maioria, mas a La maioria, a majorité, grande maioria, la grande se majorité perdeu. Pode ver, s'est perdue. Vous pouvez pode voir. ver. Vous pouvez voir. Leia Lisez Gênesis, Genèse, leia Êxodo, lisez Exode, leia lá lisez Números, Nombre, leia lisez Deuteronômio, Deutéronome, leia lisez todos, Lisez toda a Sagrada Escritura. toutes Você vai les Saintes descobrir Écritures. Vous allez découvrir que Deus que Dieu sempre chamou toujours a appelé, alguns, quelques-uns. escolheu alguns, il a choisi e os quelques-uns, abençoou. Mas nos a a bénis. maioria, mais la e eu majorité, digo uma maioria et je mesmo. dis une majorité vraiment. Por exemplo, Par exemple, a história l'histoire da libertação do povo de la de Israel, délivrance du peuple d'Israël, aqueles rebeldes, ces Coré, rebelles, Datã e Coré, Abirão, Dathan et três Abiram, homens que se trois rebelaram hommes qui se contra sont Moisés, rebellés contre eles Moïse, viram, eles ont vu, experimentaram o poder ils ont de Deus, expérimenté le pouvoir de Dieu, eles comeram do ils ont maná mangé de la cair do manne céu, qui tombait du ciel, eles beberam eux da água ont da bu de fonte, l'eau de la source, a água de Meribá. l'eau de Meribah. Eles passaram no meio do mar Ils ont vermelho. traversé la mer Rouge, Eles viram Ils ont vu as 10 pragas les 10 caindo plaies sobre o en Egito. train de tomber Mas sur eles l'Égypte. Mais eux mantiveram-se no se mesmo sont maintenus espírito, dans le même rebelde. esprit, rebelles. Eles eram rebeldes. Ils étaient des rebelles, Estava dentro deles. étaient à Eles não l'intérieur queriam. d'eux. Ils ne Eles voulaient não estavam pas, nem aí ils para o ne que se Deus préoccupaient fazia pas pour ce que na- Dieu faisait, junto àquelas milhões de pessoas. proche à ces millions de personnes. Quer dizer, Cela viram dit, o poder de Deus, ils ont vu le experimentaram pouvoir o de poder Dieu, de ils ont Deus, expérimenté le tiveram pouvoir de Dieu, proveito, tiraram proveito do poder de ils ont Deus, goûté au pouvoir de Dieu, se mais rebelaram. se E sont o chão révélés. se abriu Et la e terre eles, s'est ouverte, juntamente com os seus et filhos, ensemble avec leurs familiares, enfants, tudo, leurs êtres suas chers, casas, tout, tudo que tinha, leur maison, desceu ils sont descendus para dentro da terra. à l'intérieur de la terre. Deus, amiga Dieu, e amigo, mon ami, escolhe choisir os desprezíveis, os Le desprezados, mépriser. desprezíveis, etc. etc., etc. Agora, ele também é Maintenant, justo. il est Se juste. a pessoa é escolhida, Si la personne est choisie,
não mais corresponde, elle ne correspond não pas. se submete, Elle ne se soumet pas. sujeita Elle ne ao s'assujettit reino pas dele, à son royaume, ao governo dele, à son gouvernement, à direção dele, à sa direction. ela é excluída. Elle est exclue. Então, o que Alors, ele pode fazer? que peut-il Mas faire? quando a pessoa Mais é lorsque la escolhida, personne elle est choisie, ele dá o il lui espírito donne dele. son Quando a esprit. pessoa é escolhida Lorsque la e personne se elle est choisie sujeita et elle àquela s'assujettit escolha, à ses choix, corresponde elle àquela correspond escolha, à ses choix, então ele dá o espírito alors dele para que il lui através donne son daquela esprit pessoa pour qu'à travers outras cette pessoas personne, também d'autres venham personnes viennent aussi ter o mesmo privilégio. avoir le même privilège. Por isso que Jesus disse, Pour cela que Jésus a dit, muitos são chamados, beaucoup sont les poucos appelés, escolhidos. peu E ele d'élus. fala com mais E ele clareza. parle avec Ele plus diz assim, clarté. Il dit, os derradeiros les derniers serão primeiros. seront premiers. Derradeiros, não Les tem mais jeito, derniers. não tem mais Il ninguém. n'y a São plus os personne. últimos Sont les mesmo, não tem derniers, mais les ninguém. derniers. Il n'y a São- plus personne. São aqueles que Sont estavam ceux qui realmente lá no étaient final. réellement da à la fila. fin de la queue. Então, os derradeiros serão Alors primeiros. les derniers e os seront primeiros premiers. Et les premiers derradeiros. seront derniers. Porque muitos são Parce que chamados, beaucoup sont les mas appelés, poucos mais escolhidos. peu No Novo sont choisis. Testamento, nós Dans le vemos Nouveau também Testament, se repetindo isso. nous voyons aussi se répéter cela. Você lê o Novo Testamento, Vous a lisez le partir Nouveau de Testament Jesus, você vai ver isso. et vous allez Mesmo voir ça. entre os apóstolos, Mais parmi les apôtres, mesmo entre os même apóstolos. parmi les apôtres, Jesus chamou os 12 Jésus a apóstolos, appelé os 12 les primeiros 12, apóstolos. les 12 premiers Mas- apôtres. Mais No meio deles tinha Judas parmi Iscariote. eux, il y avait Judas Na Iscariote. época, À na l'époque, igreja primitiva, dans quando a l'église igreja, primitive, Jesus lorsque já tinha l'église, Jésus sido, já tinha était déjà ressuscitado, ressuscité, o Espírito Santo já o tinha Saint-Esprit sido enviado, avait déjà été envoyé, e a igreja et era l'église forte, était porque forte parce ela- que ela aglutinou elle a assemblé pessoas cheias do des Espírito Santo, personnes pessoas remplies du Saint-Esprit, voltadas des para a personnes vontade de Deus, qui se Mas tournaient entre vers la volonté aquela de Dieu. gente, Mais parmi ces personnes, havia il y avait duas pessoas, deux casal personnes, como un couple, Ananias comme Ananias e Safira. et Saphir. Então, Alors, veja o que aconteceu vous voyez qu'est-ce que s'est com produit aqueles dois. avec ces deux. Um, Un, eles resolveram dar o que ils ont tinham, résolu como donner todos ce os qu'ils avaient, demais, comme pegaram tous tudo que les tinham autres, e colocaram ils ont no pris altar. tout ce qu'ils Colocaram aos avaient pés et dos ils ont apóstolos mis para serem au pied des apôtres distribuídos pour que ce para os soit mais distribué necessitados. pour le plus nécessiteux. O que eles fizeram? Qu'est-ce qu'ils ont Eles fait? resolveram Ils ont vender a résolu propriedade, vendre la propriété, mas na hora que viram Mais à aquele l'heure montante qu'ils ont vu de dinheiro, ces montants eles falaram, d'argent, não, ils ont dit combinou non. com a mulher, não. Ils ont combiné Peraí, entre eux. vamos dar só a metade. Non, nous allons donner Et à uniquement l'autre, la nous moitié. Et l'autre, nous allons rester avec. Então, Alors, eles não precisavam fazer. ils n'avaient pas besoin de E faire veja cela. que Et vous voyez que Ananias, a Ananias, Safira concordou Safira, com ele. Safira elle concordou. a concordé avec lui, avec Ananias. E então, Et alors, eles fizeram ils ont exatamente fait como haviam exactement planejado. Foram comme lá ils ont entregar a planifié. metade. Et ils ont livré la E moitié. então Pedro disse, E "Vem cá, alors por que Pierre você a deixou dit, Satanás pourquoi as-tu permis que encher o Satan teu coração?" remplisse ton cœur? Porque se você ficasse Parce com que tudo se que não tu era restais seu, avec por que tout, você ce n'était resolveu pas dar a toi. metade? Pourquoi tu Você as não tinha résolu de donner la moitié? feito voto Tu n'avais pas fait un vœu de entregar tudo? E de por que remettre você está tout. mentindo ao Espírito Pourquoi Santo? tu es Não en está train de mentindo para mim, não. mentir au Saint-Esprit? Tu n'es pas en Está train de mentindo mentir à para o moi. Espírito Santo. Tu es en Quer train de dizer, mentir au foram Saint-Esprit. escolhidos. Cela veut dire Estavam qu'ils no ont meio été dos choisis. Ils convertidos, étaient parmi les digamos convertis, assim. on peut Mas dire. não foram Mais ils n'ont chamados, não pas foram, été, não corresponderam. n'ont pas correspondu. Minha amiga e meu Mon ami, amigo, mon amie, e ao longo da história E do ao Novo longo da Testamento, história você vai do- ver du também Nouveau outros Testament, tantos. vous allez voir d'autres personnes. Alexandre, o lapoeiro, Alexandre e outros tantos, et tantos, d'autres, tantos, que beaucoup, deixaram qui ont a fé laissé la foi para pour abraçarem o mundo. enlacer le monde.
Verdadeiramente, muitos são Vraiment, chamados, beaucoup sont les mas appelés, poucos são escolhidos. mais peu sont les choisis. Infelizmente, Malheureusement, porque não parce se qu'ils deixaram, ne se não sont se pas laissés, ils corresponderam à n'ont pas chamada, correspondu à à escolha l'appel, que Deus au havia choix que feito. Dieu avait fait. Quando Jesus Lorsque disse Jésus a dit, lá, nomeei, Je quer dizer, vous ai nomear, établi. quer dizer, dar um nome aos lorsqu'il a escolhidos, donné é un quando nom ela aux recebe o choisis, Espírito c'est Santo, lorsqu'elle reçoit le então ela tem um Saint-Esprit. novo nome. Alors elle a un nouveau Ela já nom. tem um novo nome. Elle a déjà un nouveau nom. Está lá registrado C'est o nome enregistré dele son nom no céu, dans le ciel, porque parce recebeu o que Espírito Santo. elles ont reçu Agora, le Saint-Esprit. se a pessoa Maintenant, não si la corresponde personne ne à correspond sua pas escolha, à son choix, Deus não pode fazer nada. Dieu ne peut rien faire. Então, essa é a razão. Alors c'est Eu là, quero c'est dizer la para raison, você, como je vais vous dire, testemunho comme témoin pessoal, personnel, eu moi, conheci o Evangelho, j'ai connu eu l'Évangile. só ouvi falar j'ai entendu da Bíblia de la quando eu Bible tinha 16 lorsque para 17 j'avais anos. 17 environ anos eu comecei a 17 ans, frequentar 16, 17 ans. uma À 17 ans, j'ai igreja commencé à fréquenter l'église evangélica. évangélique. Tomei conhecimento da J'ai pris palavra de Deus. connaissance de la parole de Dieu. E até os 19 E anos jusqu'aux eu 19 ans, aceitava Jesus. J'acceptais Jésus. Eu havia sido escolhido por Deus. J'avais été Mas choisi eu par não- Dieu. Mais Não moi, correspondia. je ne Durante correspondais 2 pas. anos eu fiquei Pendant 2 aceitando, ans, levantando a j'acceptais, mão, je aceitava levais la Jesus main, como j'acceptais meu Jésus Senhor, Salvador. comme mon Batizei Seigneur, nas mon águas, Sauveur. mas Je me suis fait baptiser dans les eaux, mais je ne não me ferais pas. correspondia à Je minha ne chamada. correspondais pas O que à que mon appel. aconteceu? Qu'est-ce qui s'est Eu produit? fiquei na Je suis igreja, resté igual dans o l'église, Raimundo, comme um pé na Raymond, igreja en pied dans e outro l'église no mundo. et un autre dans E é o que le mais monde. tem dentro das Et igrejas são c'est ce Raimundos da qu'il y vida. a plus dans les Gente églises, des que não personnes, se moitié dans l'église, decide. moitié dans le monde, des personnes qui Gente ne se décident indecisa. pas, des personnes Indefinida. indécises, É o que indéfinies. mais tem. C'est ce Então, qu'il y a por le isso plus. você vê muitos Pour cela que vous voyez crentes beaucoup de fracassados, croyants muitos fracassés, pastores beaucoup de caídos, pasteurs tombés, muitas pessoas plusieurs que personnes conhecem as qui Sagradas connaissent les Escrituras, Saintes mas Écritures, têm suas vidas mais ont leur sempre vie amargas. toujours amère. Então, de vez em Alors, quando, parfois, sempre entra aí um Il rentre crente toujours dessa un natureza croyant de cette nature, com uma palavra une parole ácida, acide, ácida, acide, para censurar, para pour criticar, censurer, para... pour critiquer. Não Enfin, faz mal, deixa falar. c'est- Nós importa. permitimos, nós deixamos. Nous permettons. Eu poderia je pourrais cortar, eu couper, poderia je pourrais bloquear, mas eu não quero fazer, eu bloquer, quero mais que je ne vais todos pas saibam, faire conheçam cela, parce que je veux o que tipo tous de connaissent pessoa que há le type de personnes qu'il y a também aussi participando en train de participer dessas lives que de eu ces faço messages que je fais diariamente. quotidiennement. Mas você vê, então, Mais o vous voyez alors espírito da pessoa. L'esprit de la Conhece a personne Bíblia, connaît la Bible, conhece a palavra, connaît la parole, mas tem um olhar mal. a un mauvais regard. Não tem aquela intenção N'a boa pas cette de bonne querer intention somar, de vouloir ajudar, ajouter, estender a mão, étendre la main, alertar, alerter, non, mas sempre mais toujours olhar crítico. avec un regard Isso está critique. cheio, Cela cheio. se As remplit. igrejas estão cheias. Les églises sont E remplies. dentro da Igreja Universal E à do Reino de Deus l'intérieur de também, e l'Église pastores. universelle, il y a aussi des pasteurs enfim, aussi. Infelizmente, Malheureusement, não se elles submeteram ne se sont pas à soumises escolha que Deus au choix que Dieu a fait, não deram valor n'ont pas donné de la à sua valeur escolha. à son choix. Com 19 anos, Avec 19 ans, finalmente, finalement, eu me entreguei, je me suis livré, de fato, de verdade. réellement. Então, Alors, Deus, Dieu, amiga e amigo, mon ami, escolheu você, vous a choisi. mas você vous, obrigatoriamente tem que de se façon obligatoire, sujeitar vous devez vous a essa assujettir escolha à ces e choix segui-lo. et le Jesus suivre. disse, quem Jésus a ama dit, sua mãe, seu Celui pai, qui aime son mais père, do sa que a mère, mim, não é plus que digno moi, de mim. n'est pas digne de moi. Quem ama seu Celui filho, qui aime sua son filha, fils, seu sa irmão, fille, sua son irmã, frère, sa seu sœur, marido, son sua mari, esposa, son épouse, quem ama celui o qui seu aime dinheiro, que, son enfim, argent. se Enfim, alguém si quelqu'un
coloca alguma coisa ou place quelque alguém chose ou quelqu'un acima au-dessus de mim, de moi não é digno de mim. n'est pas digne E eu de moi. lembro Et je me rappelle que eu tinha na minha que mãe, j'avais dans ma mère, ela era elle o meu était Deus, mon Dieu, era a primeira na minha elle vida. était la première dans ma vie. Mamãe era a primeira na minha vida. Elle Mamãe, était la eu première era dans ma vie. apaixonado pela mamãe, J'étais todos nós. Porque a Passionné par ma mamãe era mère. Nous aquela tous, mãe parce que zona, digamos, la mãezona, mère, c'était une aquela mãe bonne mère, cuidadora, fera, une mère qui prenait na soin defesa dos seus filhos. dans la défense Ah, de ses mamãe. enfants. Ah, ma mère. E foi difícil Il a été abrir mão difficile da d'ouvrir mamãe mão de maman por Jesus. pour Jésus. Não foi tão fácil. N'a Então, pas été si facile. 2 anos eu estava Alors lá pendant 2 ans, enfrentando, j'étais, quer dizer, eu ouvia a verdade, mas j'entendais la vérité, entregava, mas entregava mais como je Ananias e Safira. livrais Até comme que um dia Ananias et Saphira. Jusqu'à nós un resolvemos, jour, nós nous avons decidimos. résolu, nous avons décidé. Eu removi uma mãe do J'ai primeiro retiré lugar, ma mère de la première coloquei o meu place Senhor e Salvador Jesus Cristo. et j'ai mis le Porque Seigneur ele Jésus morreu por mim. parce qu'il est mort pour moi. Mamãe Ma deu a mère, vida dela por nós. elle a donné sa vie Mas pour nous. ela Mais não morreu por elle n'est mim. pas morte pour moi. Ela não sofreu Elle n'a pas o que souffert Jesus sofreu. ce que Jésus a souffert. Ela não foi envergonhada, Elle n'a humilhada. pas été humiliée. Ela não desceu Elle n'est pas à descendue sepultura au por minha sépulcre causa. à cause de moi. Non, Não é por isso ce n'est pas à cause que de eu cela removi a mamãe do primeiro lugar. que j'ai É porque eu não queria. retiré Eu não ma mère de poderia. la première place. Não C'est queria, não, parce eu que não je ne poderia pourrais pas ter dois avoir senhores deux na maîtres, minha vida, dans ma mamãe vie. e Jesus. Não. ma mère et Jésus. Non, Eu tinha que escolher. je devrais Era eu que choisir. tinha que escolher. C'était moi que je devais Não era choisir. Deus, não. Ce Não era o n'était pas Espírito Dieu. Santo, não. Ce n'était Era pas le eu. Saint-Esprit, c'était moi. Então, Alors, eu abri mão da mamãe j'ai ouvert mão de ma mère. e coloquei Jesus em primeiro J'ai lugar. mis Jésus en Então, première place. amiga e amigo, Alors, eu mon não ami, sei mon o ami, que você tem, je ne sais pas qu'est-ce que que vous avez, ainda não foi selada com o que vous Espírito n'avez Santo, pas selado com encore o Espírito scellé Santo. avec le O Espírito Saint-Esprit. Santo, o Espírito Santo não Le desceu sobre Saint-Esprit você. n'est pas encore Eu não descendu sei sur qual vous. é o problema. Je ne sais pas Mas quel est uma le coisa eu problème. sei, Mais une chose, je que sais se que você tem alguma coisa se vous ou avez alguém une chose ou quelqu'un ocupando en train o d'occuper lugar que é dele, la do place qui est de Senhor Dieu, Jesus, du Seigneur Jésus, então você alors, não tem o direito vous de n'avez pas receber le o droit Espírito Santo. de recevoir le O Espírito Saint-Esprit. Santo Le é somente Saint-Esprit para os est seulement pour escolhidos ceux qui sont choisis e que se et sujeitam, que que se s'assujettissent submetem, que se que soumettent correspondem às et suas correspondent à son Que choix. isso fique bem claro. Que cela É soit sim, bien sim, clair. não, não. C'est oui, oui, non, non. E olha, preste Et regardez, atenção. prêtez attention. Se você se sente Si vous vous ofendido, sentez offensé pelo nosso, par pelo nosso notre discurso, pela discours, nossa fala, par notre eu façon de não posso parler, fazer nada, mas je é ne o que peux está rien faire, escrito. mais c'est ce qui est écrit. Eu não estou aqui inventando, Je ne suis eu não pas estou en train aqui criando de uma créer doutrina, eu estou une aqui doctrine. pregando a Je palavra suis de en train Deus. de prêcher la parole de E Dieu. sempre estou Et focando toujours, as je suis palavras que focalisé o Senhor Jesus les paroles que le falou. Seigneur Jésus a Ele quem parlé. falou. C'est lui qui a parlé. Quem amar seu pai, sua mãe, Qui mais aime do que a son mim, não é père ou sa digno de mère mim. Ele plus que que moi falou isso. n'est pas digne de Eu vou moi. C'est deixar Jésus aí qui a parlé. Je vais registrado, laisser ici para que se você enregistré não entendeu bem, para afin você que se vous ler e ne reler e etc. comprenez Para que bien, você vous não puissiez tenha lire et relire dúvida. pour que vous n'ayez Ou pas é de ele o doute. primeiro ou não é. Soit il est le Ou premier, não soit está n'est na pas. sua vida. Ou il n'est pas dans votre vie. E isso quem decide é Et você. cela qui Cada décide, c'est tem que vous. decidir por si. Chacun doit décider Por par isso que soi-même. muitos são chamados, C'est pour cela que mas beaucoup sont poucos appelés, escolhidos. mais Por isso peu que os sont choisis. Os primeiros serão os Pour cela últimos, que e os les últimos premiers serão seront os derniers, primeiros. derniers seront premiers. Jesus é Jésus magnífico. est magnifique. E ele dá Il donne do seu espírito. de son esprit, Ele enche il do seu remplit espírito de son aqueles esprit que ceux correspondem qui à sua correspondent chamada. à son appel. Entendeu, minha amiga? Meu Avez-vous amigo? compris, mon ami, Nós mon ami? colocamos Nous o avons vídeo, essa matéria posté cette do último vidéo dia du dernier jour na Terra sur la terre, e do último momento, E do do último dernier suspiro, du dernier da última soupir, visão de la dernière vision
Você deve ter entendido muito bem. Isso vai compris très acontecer bien. com você, Cela va se produire avec comigo, vous, avec com moi, todos nós, avec nous cedo ou tous, tarde, tôt ou se tard, não formos si arrebatados nous ne sommes antes. pas enlevés avant. Mas uma coisa Mais une chose, eu posso lhe garantir, je minha peux amiga, vous meu amigo. garantir, mon ami, mon amie, Dia, un os jour, olhos espirituais, les yeux spirituels, a visão la vision da alma. de Agora não l'âme. é a visão Maintenant, ce n'est pas la vision física, mas a physique, visão da alma mais la vision de l'âme vai se abrir va quando s'ouvrir lorsque nós deixarmos esse mundo. nous quittons ce monde. E aí, Et là, quem vai buscar? Quem qui vem va buscar a chercher? nossa Qui vient alma? chercher notre âme? Aquele C'est que lui nós colocamos em primeiro que nous lugar na avons nossa placé vida. en première place dans notre E vie. quem decide isso é E c'est você. lui que Não décide, adianta querer c'est vous. discutir. Ah, À mas rien ne eu sou isso, eu sert de faço discuter, aquilo. ah, mais je fais Eu não quero ceci, fais cela. discutir isso. Essa Je ne vais pas decisão discuter cela. Cette ou décision, essa situação cette vai situation acontecer. va se produire. E se você não se convencer Et si da vous palavra de n'êtes Deus, pas convaincu par você la vai parole ter de essa Dieu, experiência. vous allez avoir cette triste. expérience triste. Que Deus abençoe a Que todos. Dieu bénisse Que o Espírito tous. Santo Que le abra o seu Saint-Esprit entendimento. Nós ouvre temos votre entendement. tentado Nous sommes en train levá-los de- a d'essayer uma fé sadia, vous amener à a une uma foi fé saine, à une inteligente, foi a uma intelligente, fé à une racional, foi a uma rationnelle, fé que não à une está foi apoiada qui n'est em pas appuyée música, em en hinos, des em chansons, sentimentos, en des em sentiments, emoções. en des émotions. Não, uma Non. fé que está Une apoiada foi qui est basée exclusivamente na palavra dans la de Deus. parole de Dieu, Na palavra. dans la parole. Palavra. Parole. A palavra de La Deus parole é de Dieu espírito. est O esprit. Espírito de Deus é L'Esprit de palavra. Dieu É est Deus parole. é palavra. Dieu est parole. Deus é palavra. Dieu est parole. E se você tem a Se sua vous fé avez nele, votre foi en lui, apoiada na sua appuyée palavra, dans você sa está parole, bem vous êtes bien espiritualmente. spirituellement, parce que Porque Deus é Dieu com você. est Agora, avec vous. se você Mais si apoia vous a sua appuyez fé nas votre foi emoções, dans nos les émotions, sentimentos, dans no le sentiment, oba-oba, da dans reunião, la réunion, amiga, meu amigo, mon ami, mon ami, na hora dans le dos moment desafios, na hora des défis, dans da le moment provação, da de luta, l'épreuve, de la lutte, você derrete, porque vous fondrez parce e é por que, isso que tem et muitos c'est pour cela qu'il y a desigrejados, beaucoup sans que église, apoiaram parce sua qu'ils ont fé appuyé sa não na foi, palavra pas dans la parole de Deus, de mas Dieu, apoiaram mais ont a appuyé sua fé sa foi nas emoções, dans nos les émotions, sentimentos, dans le no sentiment, oba-oba, dans l'oba-oba, nos milagres. dans le miracle. Você veja, por exemplo, Vous voyez, par Jesus exemple, curou 10 Jésus a leprosos, guéri 10 10 lépreux, leprosos, 10 lépreux, mas mais único voltou. uniquement un est É isso aí. retourné. C'est cela Pense même. bem, Pensez raciocine, bien, use sua raisonnez, inteligência. utilisez votre intelligence. Você vai Vous chegar à allez conclusão que arriver à la conclusion verdadeiramente que véritablement, Deus chama muitos, Dieu cura appelle muitos, beaucoup, faz guérit muitos beaucoup, milagres em fait beaucoup de muitas miracles, pessoas, mas plusieurs poucos, personnes, mais peu, infelizmente, malheureusement, se submetem se soumettent à escolha au que Deus choix fez que Dieu a de sua fait vida. de leur vie. Deus abençoe Que Dieu e até bénisse amanhã, em et à nome do demain Senhor au nom Jesus. du Seigneur Amém. Jésus. Amen.